E aí, meus amores, estamos aqui de volta no programa Direito de Amar a Língua Portuguesa, continuando aqui as orações subordinadas e substantivas, tá? Então, agora a gente vai ver as orações subordinadas que têm valor de objeto direto, tá? Nós vimos anteriormente a que tem valor de complemento nominal. Agora a gente vai ver a que tem valor de objeto direto. Essa que tem valor de objeto direto chama-se subordinada substantiva objetiva direta. Tá? O próprio nome já diz, ela vai exercer a função, tá, de objeto direto. Então, você tem aqui o objeto direto da oração principal, tá? Então, observe bem isso. Por exemplo, aqui nesse exemplo que tem, por exemplo, esse exemplo ficou ótimo. Você tem aqui, ó, desejo, certo? Desejo é um verbo. Aí você pergunta, quem deseja? Eu. Então você já sabe que a segunda oração não tem valor de sujeito, porque o sujeito é oculto, eu. Só que quando você lê desejo, a pergunta que surge é o que, certo? Então, se a pergunta for o que, você já sabe que esse é um verbo transitivo direto. Se a pergunta for o que, ele é verbo transitivo direto. Então, significa que depois dele vem um objeto direto, tá? Então, vamos entender isso, vamos entender isso. Muita calma nessa hora. Vamos entender isso. Então, vamos lá. Um outro exemplo. As orações subordinadas substantiva, como eu falei para vocês, ela tem valor de objeto direto. Quero mudar essa cor, deixa eu mudar aqui a cor. E aí, nós vamos ver se você entendeu. Então, digamos aqui que eu coloque quero, tá? Vou começar com o verbo quero. Quando você lê quero, lê até aqui, quero, vem a perguntinha. Quero o quê? Tá? Eu quero o quê? Certo? Então, toda vez que o verbo fizer essa pergunta, quero o quê? Você tem aqui na oração principal um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, depois dele, tá? Depois dele vem o que nós chamamos de objeto direto. Vê se você entendeu. Vê se você entendeu. Quero o quê? Aí eu coloco aqui, ó, sua aprovação. Quero sua aprovação. Aí o que que ocorreu aqui? Essa sua aprovação, vou mudar bem aqui a cor para você entender. Sua aprovação é o objeto direto. Ele vai ser o objeto direto. Ele vai ser a resposta desse verbo aqui, ó. Quero o que? Quero o que? Verbo transitivo direto, pede um objeto direto, sem preposição, sua aprovação. Então, aqui você tem um período simples. Por que que é um período simples? Porque só tem um verbo, tá? Então, aqui não tem oração subordinada, tá? É um período simples. Agora, eu vou transformar esse período simples em um período composto. Esse período composto, ele vai ser um período composto por subordinação, e essa oração ela vai ser subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque ela tem valor de objeto direto. Então, o que que vai acontecer com esse quero? Esse quero vem para cá novamente, ó, quero. Ele vai ser a oração principal, ó, quero, vai ser a oração principal, tá? Quero. A pergunta é o quê?
para ser uma oração subordinada substantiva, eu preciso colocar a conjunção integrante. Então, quero o quê? Que você, vou transformar lá a sua aprovação em oração, que você seja, ó, aprovado. Entendeu agora, ó? Agora você tem o que é conjunção integrante, é por isso que ela é uma oração subordinada, e você tem o verbo que classifica aqui como um período composto. Então, se você tem um período composto e essa oração todinha aqui está exercendo a função de objeto direto da oração principal, ela vai se chamar oração subordinada substantiva objetiva direta. Entendeu isso? Então, não tem erro, tá? O segredo de Guisco é sempre olhar, tá? É sempre olhar para a oração principal. Ela que vai dar o nome da oração subordinada substantiva. Ficou claro isso? Sim ou não? Então, você vai olhar, você vai fazer tudo no pilotinho automático. Quando você aprende, você já faz isso no piloto automático, fazendo a análise certinho. Quero que você seja aprovado. Quero que sua aprovação. Só que nesse caso, a aprovação é só o objeto direto, porque não tem verbo, é um período simples. Aqui a gente já tem um período composto. Vou até colocar aqui para você estiver estudando de novo, revendo a aula. Só tem oração subordinada e período composto, tá? Então, para fechar, vamos lá para o próximo exemplo, certo? Entenderam isso? Se o verbo que tiver na frente, tá? For verbo transitivo direto, que vem depois vai ser objeto direto. Então, eu gosto, aí a pergunta já muda. De quê? Então, não é mais. Quero o quê? Amo quem? Então, nós temos aí desejo quem? Então, se eu coloco eu espero que você estude. Eu espero que você estude, certo? Então, vamos fazer a análise. Tá lá na hora da prova. Você vem aqui, ó. Identifica os verbos. Viu que tem dois verbos na oração, período composto. Então, aqui tem uma oração subordinada. Como a gente está vendo as substantivas, já vimos as adjetivas e as adverbiais, algumas. Então, a gente vem para cá, ó. Chegou bem aqui, separa, ó. Separa, eu espero. Qual é a pergunta? O quê? Ó. Eu quero o quê? Então, o que, ela me diz que o verbo esperar é um verbo transitivo direto, tá? Então, se eu tenho um verbo transitivo direto na oração principal, significa que a minha oração, vou tirar aqui isso para você não se confundir, ó. Que essa oração que tem uma conjunção integrante, ó, que a partir daqui é a resposta do verbo. Eu espero o quê? Que você estude. Então, essa resposta que você estude é o objeto direto. Mas como está em forma de oração, você tem aí o quê? Que é uma oração subordinada. O quê? Que é a conjunção é integrante. E tem a oração, né? Que é o verbo estude, dizendo que é um período composto. Então, essa segunda oração, ela vai se chamar oração subordinada, tá? Oração subordinada objetiva direta. Ficou claro isso? Porque nós temos um período composto, tá? Temos um período composto. Ficou claro isso aí? É só estudar
A próxima aula a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer exercícios. E também tem a lista, que você vai atrás dessa lista, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, ok? Então, até a próxima. Cheirinho nos olhos.